Você acha que processo civil é coisa do capeta? Estudar a lei seca não é nada fácil e processo civil é sem dúvida uma das matérias mais temidas dos concurseiros, seja pela extensão ou pela complexidade. Mas a coisa não é tão feia o quanto parece ser. Neste vídeo eu vou mostrar que você é capaz sim de acertar uma ou várias questões de processo civil apenas com algumas dicas. Então, se você se acha burro, se você se sente incapaz, se você se acha um rato, você tem razão. Pois, segundo o escritor James Allen, o homem é aquilo que ele pensa. Mas a partir de agora, sua vida vai mudar. Vamos acordar o leão adormecido que há dentro de você. Você vai ser uma fera, o rei da bicharada. Vou mostrar que você é mais inteligente do que você imagina e que é capaz de acertar qualquer questão de processo civil. É o seguinte, tente chutar a resposta certa das questões que eu vou apresentar. Não é para falar a alternativa correta, é para dizer qual você acha correta. Mas se você souber a correta, é lógico, você fala a correta. E você, marinheiro de primeira viagem, você que nunca estudou direito, não fique preocupado. Você não precisa entender os artigos. Para passar em concurso de nível médio, você só precisa memorizar os artigos, só precisa memorizar a letra da lei. E para memorizar, basta você seguir nossas dicas. Vamos lá. E uma das dicas que eu adianto é você esquecer, a princípio, esquece a teoria. Porque normalmente as pessoas fazem o quê? Leem a teoria, leem os artigos e depois vai fazer questões. Então, o nosso método é o contrário. Primeiro, mesmo que você nunca tenha visto a teoria, confia em mim, foi assim que eu estudei, foi assim que eu passei no concurso do tribunal. Se você nunca estudou direito, esquece a teoria nesse momento. Pega a questão, você vai estudar por questão. Depois é que você vai ver a teoria e você vai ver que o resultado é incrível. Então, vamos lá ao que interessa. Vamos à primeira questão. Olha, uma questão de nível superior, analista judiciário oficial de justiça, avaliador do TJ Alagoas. Vamos lá. No que se refere ao impedimento e à suspeição, é correto afirmar que, letra A, o juiz pode declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sendo-lhe obrigatório, para tanto, indicar as suas razões? Vai vendo aí, será que isso aqui está certo? B. É vedada a criação de fato superveniente, a fim de caracterizar o impedimento do juiz? Letra C. Os motivos de impedimento e suspeição do juiz não se aplicam aos oficiais de justiça? Letra D. A suspeição do juiz pode dar aso à propositura de ação rescisória da sentença de mérito por ele proferida? Se o tribunal acolher a arguição de impedimento do juiz formulada pela parte, determinará a remessa dos autos ao seu substituto legal sem condenar o magistrado nas custas? Veja que aqui, gente, o assunto diz respeito a impedimento, certo? Impedimento e suspeição, beleza? Impedimento e suspeição. Impedimento e suspensão. Se você fizer um cursinho, os professores vão te falar qual a diferença entre impedimento e suspeição, ok? Mas você vai ver que não precisa saber dessas teorias. Você vai responder as questões sem saber o que é a diferença entre impedimento e suspeição. Se você souber, ajuda. Mas se você não souber, não vai fazer muita diferença. Por quê? Você vai ver que as bancas geralmente pedem a letra da lei. Ou seja, eles querem que você decore a coisa. Tá bom? Então, veja aqui da letra A, B, C, D e E, qual alternativa você acha correta e guarda aí no seu coraçãozinho ou coloca aí nos comentários. Não tenha vergonha, coloca nos comentários. Se você errar, te juro que nunca mais você vai errar novamente uma questão parecida. Então, se
coloca aí no comentário da primeira questão qual alternativa você acha correta. E vamos à segunda questão para ninguém ficar xingando a gente que a gente fica enrolando. Vai lá. Aqui também é uma questão de nível superior, então a gente está pegando pesado, tá? Aqui não tem moleza. Vamos lá. Com relação ao incidente de impedimento do juiz, avalie as seguintes proposições. Primeiro, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Segundo, é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Terceiro, no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento em petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual o juiz está vinculado. 4. Aplicam-se os motivos do impedimento aos auxiliares da justiça? Está correto apenas o que se afirma em letra A, 1, 2 e 4, 2, 3 e 4, 1, 2 e 3 e o 1 e 3. Então veja aí, dá uma pausa, dá uma lida e veja se você acerta essa questão. Deixa a resposta no comentário para a gente depois, como é que se diz? Para a gente depois comentar. Deixa no comentário para a gente depois comentar. Vamos à terceira. A respeito do impedimento e suspeição, com base no Código de Processo Civil, assinala a alternativa correta. Há impedimento do juiz. Aqui também é uma prova de nível superior, tá? Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo quando receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, quando aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou quando subministrar meios para atender às despesas do litígio. B. A suspeição do juiz no processo em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços, cabendo ao magistrado analisar, efetuar existência de vício quanto à sua incapacidade para julgar a demanda. C. O novo CPC não vedou expressamente... O novo CPC não vedou expressamente a criação de fato superveniente, a fim de caracterizar impedimento do juiz, embora tal conduta afigure-se verdadeira, afronta a boa-fé e a lealdade processuais, que devem reger todo o processo judicial. Letra D. Há impedimento do juiz, sendo vedado exercer suas funções em processo no qual figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Letra E. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo quando interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. E aí, gente, qual a alternativa correta aqui, ó? A respeito do impedimento e suspensão com base no Código de Processo Civil, assinala a alternativa correta. Beleza? Veja aí qual alternativa você acha a correta. Dá uma pausa aí, dá uma lidinha aqui. Pá. Beleza? Vamos à próxima. Aqui, ó. A prova, gente. Promotor de justiça. Vê só. Olha só. Promotor de justiça. Tá vendo? Assinale com V, verdadeiro, ou F de falso, as seguintes afirmações sobre os temas dos impedimentos e da suspeição, segundo disposto no Código de Processo Civil. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo em que figure como parte cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, exceto se patrocinado por advogado de outro escritório. Vocês estão percebendo que as questões
as alternativas, o texto se repete. Por exemplo, há impedimento do juiz sendo liberdade de exercer suas funções no processo em que figure como parte cliente do escritório de advocacia. Você vê que a gente leu isso aqui, ó. Cadê? O advogado patrocinado. Tem algum aqui. Cadê, caramba? Em algum lugar a gente... Emprego, criação do... escritório de advocacia do seu cônjuge, companheiro. Aqui, ó, impedimento do juiz sendo vedado. Veja que as questões, as alternativas se repetem nas provas. Então, e você fazendo várias questões, o que vai acontecer? Você vai se acostumar com a coisa. Então, ó, isso aqui é falso ou verdadeiro? Anota aí, esse é falso ou verdadeiro. Vamos à próxima. A suspeição do juiz que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. E aí, falso ou verdadeiro isso aqui? Vamos à próxima, anota aí. No prazo de 10 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com o rol de testemunhas. Falso ou verdadeiro? Vamos à próxima. Considera-se-á legítima a alegação de suspeição, mesmo quando a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. A sequência correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é letra A, F, V, F, F. E aí, veja aí qual alternativa que você acha correta, marca aí no seu caderninho e depois a gente vai ver se você acertou ou não. Quem acertou, gente, fala aí, não tem vergonha, né? Vamos à próxima. Aí, analista judiciário também, nível superior. Vamos lá. Veja que não é aquela coisa que você estava morrendo de medo de processo civil, não é essas coisas tão feias, e depois a coisa vai ficar mais fácil ainda. Vamos lá. Primeiro vamos ver as questões. Acerca dos impedimentos e suspeições do juiz, segundo o novo Código de Processo Civil, considere. Primeiro, a suspeição do juiz quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Há impedimento do juiz quando for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. 3. Há impedimento do juiz quando qualquer das partes for sua credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes em linha reta até o terceiro grau, inclusive. Há impedimento do juiz no processo em que figure como parte cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge. Olha, tá vendo aqui aquela mesma alternativa aqui, ó. Companheiro ou parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. A suspeição do juiz interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Está correto que consta apenas em 1 e 3, 1 e 2, 2 e 4, 3 e 4 ou 4 e 5. E aí? Dá uma olhadinha aí, uma pausa aí e veja qual alternativa está correta. Vamos lá, marca aí, vamos para a próxima para não perder tempo. Analista judiciário, oficial de justiça avaliador, ó, nível superior também. Vamos lá, gente, vocês estão ferrados. Analise, nossa, eu tô com o pulso aqui, tá? O pulso ainda pulsa. Analise as proposições abaixo acerca dos impedimentos e da suspeição. Há impedimento quando o juiz promover ação contra a parte ou seu advogado? Há impedimento quando o primo do juiz estiver postulando como advogado? A suspeição quando o juiz for amigo, íntimo ou inimigo das partes ou seus advogados? Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões? E aí, quais estão corretas aqui? A, B ou C? D ou E? Então veja aí, pausa, dá uma lida e responde. Seja honesto com você, gente. Vamos ver aqui, próxima. Que a prova de direito também deve ser nível superior. Acerca do impedimento e da suspeição, considere. Há impedimento do juiz quando figurar como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge
companheiro ou parente consanguíneo afim, linha reta ou colateral até o terceiro grau. Tá vendo? Novamente apareceu isso aqui, ó, gente. Então, ó, aos poucos, ó, a gente você não está percebendo, ou você tá, não sei se você está percebendo, mas esse inciso aqui, ó, já está fixado na sua mente, ou parte dele já está fixado na sua mente. Você fazendo apenas questão, você já fixou isso aqui. Se você estivesse lendo os artigos, você já estava entediado, pensando no Big Brother, pensando no capeta, mas totalmente desfocado, tá? Então, veja que o fazer questão é algo milagroso. Ó, a gente já viu isso aqui, ó, tá? Se a gente fosse para decorar, então é assim que se decora. Na verdade, não se decora, a coisa vai entrando por osmose em você, tá? Segundo, o juiz é impedido de exercer suas funções em processo. Então você percebe que esse assunto aqui, ó, cai em todos os concursos. Então esse artigo aqui, esse inciso aqui, você decorando ele ou sabendo mais ou menos a literalidade dele, você não erra a questão. Vamos continuar. O juiz é impedido de exercer suas funções em processo em que figure como parte da instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego decorrente de contrato de prestação de serviço. É legítima a alegação de suspeição, ainda que esta haja sido provocada por quem a alega. 4. Declarando-se suspeito por motivo de foro íntimo, deverá o juiz declinar suas razões, remetendo os autos ao seu substituto legal. E aí, qual a alternativa correta dessas aqui? Está correto. Apenas 1 e 2, 1, 3 e 4, 3 e 4, 2 e 3, 1, 2 e 4. E aí, qual alternativa é a correta? Olha, dá uma pausazinha aí e veja se você acertou. Beleza? Marca aí tudo que agora a gente vai ver, não a resposta, mas vamos tentar encontrar as respostas. Vamos lá. Dos impedimentos e da suspeição. Veja se você vai conseguir vislumbrar alguma coisa que você viu anteriormente, tá? O esquema é esse, você vai fazer as questões, vai vir aqui na teoria e depois vai voltar para as questões, beleza? Vamos lá. Dos impedimentos e da suspeição. Artigo 144. Há impedimento do juiz sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Primeiro, Primeiro, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha, ok? Próximo. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Quando nele, no processo, estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Beleza? Próximo. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3º, esse que a gente viu aqui, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Beleza? Parágrafo 3º. O impedimento previsto no inciso 3º também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Inciso 4. Quando for parte, a impedimento do juiz, quando for parte no processo, ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau inclusive. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo.
quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Em que figure como parte instituição de ensino com qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. 8. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. E aí, vocês lembram alguma coisa sobre isso aqui? E aí? Lembra ou não lembra? Vai por mim. Seja sincero. Seja sincero. Vamos à próxima. A impedimento do juiz quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Parágrafo 2º. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Beleza? E aí? Fica e guarda essas informações contigo. Vamos ao próximo. Próximo artigo. O artigo 145. Agora, 145 vai falar da suspeição do juiz, tá? Suspeição do juiz. Vamos lá. A suspeição do juiz. Deixa eu dar mais um aqui. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Então, o juiz é suspeito quando ele é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Beleza? O juiz é suspeito quando receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. A suspeição do juiz quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o 3º grau inclusive. A suspeição do juiz interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Parágrafo 1º. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Parágrafo 2º. Será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem a alega, a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Então, marca isso aí. Se você quiser copiar, copia, que ficou meio... Eita, deixa assim. Peraí, gente, deixa eu voltar aqui para ficar do jeito que estava. Começou a enrolar. Então copia aí, se você puder copiar. Se puder copiar não, eu quero que você copie isso aqui, do jeito que tá. Desenhe esse mapa mental aí no seu caderno, tá? Aí depois que você desenhar esse mapa e o outro, cadê o outro? O outro aqui. Esses dois mapas, deixa eu dar um. Esse aqui ficou meio difícil de vocês verem, né? Esse aqui ficou meio... Então, mas se você conseguir copiar esses mapas aqui, copia à mão, dá um zoom aí, não sei se vai conseguir. Copia a mão para você fixar na mente, tá? Vamos ao próximo aqui. O artigo 146. Deixa eu voltar aqui. Dá um zoom que está muito pequeno. Tá grande aqui, vamos lá. Artigo 146. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação
e com o rol de testemunhas. Beleza? Parágrafo 1º. Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ou receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal. Caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Vamos lá. Parágrafo 2º. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que se o incidente for recebido sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. Se for com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Parágrafo 3º. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Parágrafo 4º. Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. Parágrafo 5º. Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Parágrafo 6º. Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Parágrafo 7º. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Beleza? Então, gente, é isso aí, marca isso aí, vamos fixar isso aí e vocês vão ver que a coisa é fácil. Vamos ver aqui o artigo, da zoom novamente para ficar bonitinho. Artigo 147. Quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneo ou afins, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. Beleza? Isso aqui foi rapidinho, o artigo 147. Vamos à próxima. Artigo 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição ao membro... Deixa eu vamos pôr zoom. Ao membro do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça, aos demais sujeitos imparciais do processo. Parágrafo 1º. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Parágrafo 3º. Nos tribunais, a arguição a que se refere o parágrafo 1º será disciplinada pelo regimento interno. Parágrafo 2º. O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvido o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de prova quando necessária. Parágrafo 4º. O disposto nos parágrafos 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha. Então, gente, agora, se você puder copia esse mapinha, dá uma pausa aí. Senão depois eu mando para vocês. Não, mas eu vou só mandar quando tiver todos os mapas prontos, tá? Isso vai ser no final do nosso curso de Processo Civil Mapeado. Então vamos voltar às nossas questões para ver se você lembra, se você acertaria agora. Cadê aqui, né? Aqui, caramba. Agora vamos voltar. Oh, caramba. Agora vamos voltar às nossas questões para ver se você acerta alguma desta vez. Vamos lá. Primeira questão. No que se refere ao impedimento e à suspeição, é correto afirmar que o juiz pode declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo. Se lembra disso? Sendo-lhe obrigatório, para tanto, indicar as suas razões.
O juiz pode declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sendo obrigatório. Será que o juiz é obrigado? Vamos voltar lá vamos voltar lá nos mapas. Acho que é nesse aqui. Não, é nesse aqui. Na suspeição. O juiz... Aqui, ó. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Então, ó, sem necessidade de declarar suas razões. Aqui está, sendo-lhe obrigatório, portanto, indicar suas razões. Então, essa alternativa aqui está errada. Será que eu consigo marcar aqui errado? Então, a alternativa aqui está errada. Você viu o detalhezinho aqui, ó, sendo-lhe obrigatório. Não é obrigatório, gente, tá? Cuidado com essas coisas. Não é obrigatório. Sendo obrigatório, tá? É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz? E aí, certo ou errado? É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz? Vamos voltar lá. Vamos ver se a gente lembra de alguma coisa. Vou dar zoom aqui. Olha que bonitinho aqui. Já apareceu aqui no artigo, no parágrafo 2º. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Agora, olha só. Isso aqui é um concurso de nível superior. Você viu? Agora me pergunta aqui a você. Deixa eu perguntar isso aqui a você. Você precisa de alguma interpretação aqui para você acertar esta questão? Ou precisa você decorar ou você lembrar da alternativa? Ó, é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Aí está lá no parágrafo 2º. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Então, quando eu falo que fazer questão é o melhor método de estudo, é porque é o melhor método de estudo. Então, se você marcou a letra B, você está de parabéns. Quer ver? Vamos ver as outras questões. Ó. Os motivos de impedimento e suspeição do juiz não se aplicam aos oficiais de justiça. Ó, vamos lá. Aí a gente vai no nosso mapa aqui, que pelo que a gente viu, acho que nesse último aqui, ó. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição ao membro do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo. Para quem não sabe, você vai depois, o próximo assunto são os auxiliares da Justiça. Você vai perceber que o oficial de justiça é um auxiliar da justiça. E aí, como estou te falando, veja que você tem que só decorar, gente. Aqui, o inciso 2º aqui, ó, é o que está pedindo aqui a questão. Os motivos de impedimento e suspensão não se aplicam. Não, se aplicam sim aos oficiais de justiça, tá? Se o tribunal acolher a arguição de impedimento do juiz, formulada pela parte, determinará a remessa dos autos ao seu substituto legal, sem condenar o magistrado nas custas. A gente viu isso aqui, ó. Isso é o que eu quero te falar. Respondendo questão, você vai começar a fixar as coisas. Vamos ver, ó. Se o tribunal acolhida a alegação tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas. Aqui, ó. Olha que eu estava lembrando aqui, ó. O tribunal condenará o juiz. O interessante de fazer questão, e quando você volta lá para o mapa aqui no caso, você começa a lembrar de alguma coisa, que está faltando alguma coisa. É aí que você começa, aí que está a sacada. Não é você decorar literalmente o artigo, mas é você sentir que está faltando algo. Aqui, ó. Acolhida a alegação tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas. E lá está dizendo que sem condenar o magistrado nas custas. Então está errado. Depois aqui, gente, eu vou dar uma olhada aqui qual o artigo que eu não estou... Talvez esteja lá no mapa e eu não tenha visto. Se alguém viu, fala aí. A segunda questão, vamos lá. Com relação ao incidente de impedimento do juiz, avalie as seguintes proposições.
Há impedimento do juiz sendo vedado exercer suas funções no processo que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão? E aí? Vocês lembram de alguma coisa nesse sentido aqui? Há impedimento do juiz sendo... Vamos ver lá. Vamos lá, no primeiro mapa aqui. Deixa eu voltar aqui. Há impedimento do juiz sendo vedado exercer suas funções no processo. Vamos dar um zoom. Quem interveio, não. Aqui, ó. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Então, primeiro aqui está correto. Está correto, de marcar de verde. Está correto, certo? Segundo, é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz? É vedada a criação de fato superveniente. Vocês lembram aqui, ó? E aí? Isso aqui vocês lembram? Que tem isso aqui, ó. É vedada a criação. Olha só, gente. Olha só, aqui a resposta correta aqui, ó. E também tá aqui, ó. Olha só. Fazer questão é ou não é mágico? É, gente, é que o pessoal viaja na maionese, quer inventar, quer pegar doutrina, quer aprender a coisa, não precisa entender, rapaz. Pega a questão, vai fazer, morre de fazer questão, desgraçado. Terceiro aqui, né? No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento em petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual o juiz está vinculado. Ó, eu lembro e você lembra aqui nesse 15 dias, mas a gente não lembra de petição falando de petição dirigida ao presidente. Você lembra se a gente leu alguma coisa em relação ao presidente do tribunal? E eu lembro de uma coisa falando ao tribunal. Vamos ver lá. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que a coisa, acho que não sei se é esse, gente, deixa eu ver. Eu acho que é esse aqui, peraí. Aquele que fala, não é aqui, não é no outro lá que fala em 15 dias. Deixa eu ver se é esse aqui. Eu acho que é aqui. Recolher o tribunal da aqui. Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu dar zoom. Ainda estou meio lerdo porque eu estou com sono. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica dirigida. Não era tribunal, tem em algum lugar eu vi tribunal. Aqui. É aqui o tribunal rejeita. Em petição específica dirigida ao juiz do processo, no qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunha. Será que é isso aqui que a gente estava lá vendo? Deixa eu ver. Dirigida ao prejuízo. 15 dias, contato do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou petição dirigida ao presidente da qual o juiz está vinculado. Não, então está errada essa daqui. Essa 3 está errada. 3 está com um rosa. É vermelho, tá? Opa. E 4, aplicam-se os motivos do impedimento aos auxiliares da justiça. Lembra essa aqui? Você vai lembrar. Porque lembra que eu falei do oficial de justiça aqui em cima, ó? Que é o oficial de justiça, cadê? Tô tão cego, não se aplica. Aqui, ó. O oficial de justiça é um auxiliar da justiça. Então essa alternativa está correta. Gente, ó, eu não sei se eu tô conseguindo ser claro com vocês. Eu tô querendo dizer, e vou repetir isso, desculpa a insistência, é que o pessoal é teimoso. Se você começar a fazer questão, tá? Você veja que as coisas se repetem, ó. Você viu aqui que essa daqui é a resposta daqui. Você já viu que caiu um parecido aqui, ó. Aplica-se os... Aqui está negando, aqui está afirmando. Então veja que as coisas se repetem. Aqui a alternativa correta vai ser essa daqui, ó. Beleza? Então a coisa não é tão difícil quanto se imagina. Só que se você começar a ler, pegar os artigos do jeito que está lá no
no site do Planalto ou em alguma apostila, você vai cansar, você vai morrer, você vai odiar a coisa. Veja que você, que até então você era totalmente perdidão nesse assunto, você já está se achando. Aqui, ó, uma questão chata aqui, grande. A respeito do impedimento e suspeição, veja que é tudo nível superior. Com base no novo Código de Processo Civil, assinala a alternativa correta. Gente, ó, deixa eu, antes de continuar, eu sei que o vídeo é demorado, é cansativo, mas se você quer aprender, cara, se você quer realmente aprender, te dou uma dica: não busque atalho, tá? Não busque o caminho mais fácil. O caminho mais fácil vai te levar para o inferno. Então, estudar isso é cansativo, é chato, é repetitivo, mas você depois vai agradecer. Então, se você é daqueles que querem facilidades, que querem mnemônico serve para uma coisa ou outra. Então, o esquema que eu estou te falando de fazer questão, eu estou te falando porque eu passei assim. Então, se vierem como é que se diz? Com fórmulas mágicas você não adianta, cara. Não adianta. Vai por mim, seja humilde. Eu fiz assim e deu certo. Quem fizer assim vai dar certo. É a melhor forma de estudar, tá bom? Vamos lá. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo quando receber presentes. Olha, aqui a gente leu alguma coisa lá que tinha presente. Deixa eu marcar aqui. De pessoas que tiverem interesse na sua causa antes ou depois de iniciado o processo, quando aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou quando subministrar meios para atender às despesas do litígio. Depois a gente vai dar uma olhada aqui para ver se a gente, né? Eu sei que a gente viu. A gente viu alguma coisa sobre isso, mas vamos aqui. Letra B. A suspeição do juiz no processo que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço, cabendo ao magistrado analisar a eventual existência de vício quanto à sua imparcialidade para julgar a demanda. Eu não lembro dessa parte aqui, ó. Tá, eu tô na dúvida nessa parte aqui. E aqui também o resto aqui, aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou quando... Dúvida nesse daqui. O CPC não vedou expressamente a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz, embora tal conduta afigure-se verdadeira afronta à boa-fé e à lealdade processuais que devem reger todo o processo judicial. Olha aqui, ó, essa questão aqui, olha onde ela está. Olha aqui, cadê? É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Tá vendo como as coisas se repetem? Aqui tudo bem, aqui está de outra forma, ó. Não vedou expressamente a criação de fato superveniente. Tá? É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Então, ó, viu que essa daqui a gente já corta, deixa eu pôr o rosinha que é a coisa proibida. Como é que não dá para mudar a cor não disso aqui, não? Então, ó, viu que isso aqui aos poucos a coisa vai entrando. Depois, D. Gente, tô morrendo de sono. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções em processo no qual figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge. Gente, lembra disso aqui que a gente falou bastante? Companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. E aí? Fiquei balançado nessa aqui, hein?
Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo quando interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Eita peste, agora danou-se. Deixa eu ver aqui, estão perdendo. Que deve ser suspeição. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo quando interessado no julgamento do processo. Aqui deve ser caso de impedimento, de suspeição. Porque eu tenho certeza que a correta é essa aqui, ó. Letra D. Vamos ver se vamos ter essa dúvida aqui, que muita gente deve ter ficado com essa dúvida. Vamos ver aqui a suspeição. Deixa eu ver, a suspeição deve estar aqui, ó. Vamos lá. Pera aí, gente, vou começar. A suspeição. Amigo íntimo que recebe, lá dos presentes aqui, ó, que receber presente de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Aí, deixa eu ver, tá parecido. Deixa eu ver. As pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, quando aconselhar alguma das partes do objeto da causa ou quando subministrar. Há impedimento. Não, aí não é impedimento nesse caso, ó. Aqui tá a pegadinha, tá aqui, ó. É a suspeição. Tem que ter cuidado com isso. Viu aqui, ó? Os caras colocaram, mudou. Os caras são sacanas, né? Aqui colocaram só. Você viu que aqui, ó, a gente tava lembrando aqui que tinha o presente. Só que o filho de uma égua aqui, ó, colocou ao invés de suspeição, impedimento. Então tem que ficar esperto com isso, tá? Então aqui tá errado, tá certo, tá errado, tá errado. E aqui é suspeição, sendo verdade exercer as funções no processo com o interessado. Vamos lá? Olha aí, ó. Cadê quando? Quando qualquer das partes for sua credora. Cadê, gente? Quando aqui, ó. Dá um zoom aqui para você. Quando interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Cadê? Há impedimento do juiz, sendo liberdade de suas funções no processo, quando interessado no... Não, aqui é suspeição, tá? Então tem que ter cuidado com essas pegadinhas aqui, ó. Suspeição. Mas a gente tinha certeza que era isso aqui, então aqui você vai ter que... Nos outros você tem que descobrir o porquê do erro. Vamos lá. Alternativa letra D, tá? 4. Assinale com V verdadeiro ou com F falso as seguintes afirmações sobre os temas dos impedimentos e da suspeição, segundo disposto no Código de Processo Civil. Então, antes de continuar, vocês acham que esse método é eficaz ou não? Pode ser sincero aí, é lógico, sem xingamento, com educação. Fala assim, Antônio, eu não curto muito esse método, eu acho melhor primeiro ler a teoria e depois fazer os exercícios. Pode ser franco com a gente, não tem frescura não. Só tô cansado, por isso tô meio devagar agora. Dei uma quebra aqui, já agora são 00:02. Vamos lá. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, exceto se patrocinado por advogado de outro escritório. E aí? Verdadeiro ou falso? Olha aqui, ó. Um cuidado, gente, que você que é marinheiro de primeira viagem, cuidado com palavras como exceto, tá? Exceto é um inseto. Cuidado, não. Cuidado com palavras aqui, ó. O erro dessa questão, vamos lá, do impedimento, vamos ver se existe esse exceto. Cadê? Esse é o primeiro mapa. Qual é a questão aqui, só para eu não me perder? Há impedimento do juiz, sendo verdade exercer suas funções no processo em que figure como parte cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge. É aquele da advocacia do cônjuge. Cadê o da advocacia do cônjuge? Aqui, ó.
em que figure como parte cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado. Ó, tá vendo? É mesmo que patrocinado. Lá tá exceto. Então, é falso. Falso aqui. Vamos à segunda. A suspeição do juiz que receber presentes, olha lá, presentes, gente, ó. Tá vendo que as coisas se repetem? Ó, presente, beleza? No outro lá tinha presentes, mas aqui tinha o quê? Impedimento. E agora tem o quê? Suspeição. Então, provavelmente essa aqui é verdadeira. Vou lá. Suspeição do juiz que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Então, essa aqui a gente já sabe disso aqui. Olha, você está decorando as coisas sem querer. Então, essa aqui é verdade. Então, a primeira é F, a segunda é V. Segundo, no prazo de 10 dias a contar do conhecimento do fato, a parte alegará... Antes de continuar aqui, deixa eu falar uma coisa. A gente viu algum prazo de 10 dias? A gente só viu prazo de 15 dias. Então, nem continue. Assim, ó, você já sabe que está errado. Que a gente não viu nenhum prazo, que eu lembre, a gente não viu nenhum prazo de 10 dias. Sempre 15. Então... provavelmente isso aqui é falso. Questão alternativa falsa. E a próxima, considera-se-á legítima a alegação de suspeição mesmo, cuidado com essas palavras mesmo, tá? Mesmo quando a parte que alegar houver praticado ato que signifique manifestação do arguido. Ó, mesmo quando considera-se legítima a alegação de suspeição mesmo quando... Então, vamos ver lá de suspeição. Suspeição deve ser esse quarto aqui. Espera aí, gente. Deixa eu ver aquilo que eu acho. Será ilegítima a alegação... Vou dar um zoom aqui, ó. Pra gente fixar essa coisa. Será ilegítima a alegação de suspeição quando? Ai, cadê ele? Não... Deixa eu voltar aqui. Ele não soltou. Houver sido provocada por quem a alega... A parte que alega houver praticado ato que signifique manifesta a aceitação do arguido. Então, voltando lá, considera-se legítima, não, é ilegítima, tá? Então, F, então ficou aqui, ó, F, V, F, F, letra A, beleza? Vamos ao próximo que já está de madrugada. Também um nível superior. Acerca dos impedimentos e suspeições do juiz, segundo o novo Código de Processo Civil, considere. A suspeição do juiz quando promover ação contra a parte ou seu advogado? E aí, certo ou errado? Há impedimento do juiz que for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados? E aí, certo ou errado? Tenha cuidado com aquela coisa de suspeição e impedimento, hein? Há impedimento do juiz quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive? Isso aqui você lembra. 4. Há impedimento do juiz no processo em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. E 5. Há suspeição do juiz interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Está correto que consta apenas em 1 e 2, 1 e 3, 1 e 2, 2 e 4, 3 e 4, 4 e 5. E aí, gente? Daqui, ó. Aqui de cara você já acerta aqui. Há impedimento do juiz. Isso aqui a gente viu. Isso aqui você já está cansado de saber. Então, isso aqui está certa. A suspeição do juiz interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Vamos lá do suspeição.
a suspeição, o interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Então, tá certo aqui também, qualquer das partes. Vamos ver aqui de cima. A suspeição do juiz quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Que não é suspeição, aqui parece que é impedimento. Perito em outro grau de jurisdição, quando o defensor público, parente consanguíneo, papapá. Impedimento, mandato, peraí. Ele próprio, seu cônjuge, parente consanguíneo, quando for sócio, membro de direção, quando herdeiro, instituição de ensino, cliente do escritório, companheiro, ação contra... Aqui. Quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Então é impedimento. Que eu colocou suspensão, tá errado. É impedimento. Aqui há impedimento do juiz quando for amigo íntimo. Então aqui vai ser suspeição. A gente já vai ganhar tempo aqui que eu tô morrendo de sono. Há impedimento do juiz quando qualquer das partes for sua credora ou devedora. Há impedimento do juiz quando qualquer das partes for sua credora ou devedora. Do seu cônjuge, companheiro ou de parentes destes. Em linha reta até o terceiro grau, inclusive. Deixa eu ver aqui. E figure como parte cliente do escritório da instituição. Peraí. Nossa. Gente, eu tô meio com sono aqui, eu tô meio bêbado. Deixa eu ver aqui. Peraí, vamos voltar. Há impedimento do juiz quando qualquer das partes for credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro. Vamos lá. Quando for credora ou devedora de seu cônjuge. Acho que não, hein? Não é do cônjuge, acho que é dele. Vou começar tudo de novo, vai lá. Há impedimento do juiz, membro do Ministério Público, outro grau de jurisdição, defensor, advogado, papai, aqui também não presta. Quando for parte no processo, ele próprio, seu cônjuge ou parente consanguíneo, membro de direção da administração, herdeiro, instituição de ensino, advocacia, seu cônjuge, ação contra advogado. Então não é suspeição. Vamos lá na suspeição. Aqui, ó. Suspeição. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro ou de partes deste em linha reta ou colateral, em linha reta até o terceiro grau, inclusive. Então, quando é credora e devedora é suspeição. Eita, que dificuldade. Então, está errado. Tem algumas coisinhas que a gente esquece, mas veja que a gente vai fixando a coisa. Vamos lá, gente. Eu estou morrendo de sono. Então, a alternativa correta aqui vai ser 4 e 5. 6. Está acabando, gente. Analise as... Da próxima vez eu coloco menos questões. Mas é para você aprender, Zé. Aqui, ó. Nível superior também. Analise as proposições abaixo acerca dos impedimentos e da suspeição. Há impedimento quando o juiz promover ação contra a parte ou seu advogado? E aí, há impedimento ou não há? Você lembra disso aqui, gente? A gente já viu isso aqui. Há impedimento quando o juiz promover ação contra a parte ou seu advogado. Isso aqui eu te adianto que está certo. Há impedimento quando o primo do juiz estiver postulando como advogado? Ó, aqui que você vai se lascar, porque você não sabe se primo é parente de terceiro grau ou não. Aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que jogar no Google, joga lá no Google se primo é parente consanguíneo de terceiro ou quarto grau. Então você vai ver que não é, primo não é parente de terceiro grau, então isso aqui está errado. A suspeição quando o juiz for amigo íntimo ou inimigo das partes ou de seus advogados. Olha, viu que está repetindo as coisas? Amigo íntimo ou inimigo das partes ou de seus advogados? Correto. Isso aqui está correta. 4. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões? Poderá o juiz declarar suspeito. Isso aqui a gente já viu que está certo. Então, ó, 1, 3 e 4.
1, 3 e 4 é a letra C. Então vamos à próxima para terminar. Acerca do impedimento e da suspeição, considere: há impedimento do juiz quando figurar como parte cliente do escritório de advogado. Olha, gente, tá vendo? Eu fico aqui, ó. Olha só as coisas se repetindo. Há impedimento do juiz. Isso aqui eu não vou nem ler, mas é bom ler, porque às vezes tem pegadinha aqui no meio. Mas, ó, isso aqui a gente sabe que tá certo, que a gente tá cansado. Você já decorou isso aqui, peste. Segundo, o juiz é impedido de exercer suas funções em processo em que figure como parte de instituição de ensino com o qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Você lembra disso aqui, ó? Instituição de ensino, belelê, belelê? Você lembra, então vamos marcar. 3. É legítima a alegação de suspeição, ainda que esta haja sido provocada por quem a alega. Você lembra que isso aqui a gente viu, tá? Que é ilegítima. Olha, eu não estou colando em nada, eu estou vendo aqui que a gente acabou de ver, que era ilegítima. Então, eu quero mostrar para você que a gente errando e procurando e fazendo e buscando, a gente vai fixando. Então, essa aqui está errada. Declarando-se suspeito por motivo de foro íntimo, deverá o juiz declinar suas razões, remetendo os autos a seu substituto legal. Declarando suspeito por motivo de foro íntimo, deverá o juiz declinar suas razões, remetendo os autos ao seu substituto legal. E aí? Vamos ver o que disso aqui, que isso aqui não lembro, mas tem alguma coisa que ele faz, não sei se é declinar suas razões, remetendo os autos ao seu substituto legal. Vamos ver aqui que eu não lembro. Acho que daqui. Herdeiro, instituição, cliente. Impedimento verifica no caso do mandato. Peraí, gente, eu não estou achando aquilo que eu estou. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho isso declarando suspeito, que é que quando o parte for sua credora. Aqui. Eu acho que é naquele que é pequenininho. O primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. Que quando for parente, calma aí, vamos lá. Aplica os seus motivos. O juiz mandará a processão incidente em separado e sem suspensão do processo para impedimento de substituto. Primeira oportunidade nos autos. Peraí, vamos começar tudo de novo. Vamos fazer uma. Vamos ver se vocês me ajudem aqui. Gente, me ajuda aqui a achar esse negócio do juiz que eu tô seguindo. Vamos lá. Deixa eu andar aqui, velho. Vamos começar. Vamos ver se a gente acha. Que conhecer o outro grau de jurisdição tendo proferir decisão. Quando nele estiver postulado como defensor, parará, não é aqui não. Na hipótese de existir seu impedimento só verifica quando o defensor público tal, também não é aqui. O impedimento previsto no inciso também não é aqui. Quando for parte do processo... Não, essa primeira não é aqui não. Instituição, cliente... Não é isso aqui. Então deve ser a suspeição. Pode o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo sem necessidade de declarar suas... aqui, ó. Inferno. Poderá o juiz declarar-se suspeito... cuidado, gente. Isso aqui a gente não deu muita atenção, ó. Parágrafo 1º. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo sem necessidade de declarar suas razões. Acho que a gente tinha visto isso, na questão de declarando-se suspeito por motivo de foro íntimo, deverá o juiz declinar suas razões remetendo... a primeira questão tem isso aqui, ó.
Sabe aqui, ó, que ele dizendo que ele era obrigado, cadê? Eu vendo que as coisas se repetem, que eu me perdi aqui, ó. O juiz pode declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sendo obrigatório para tanto indicar suas razões. Tá vendo que as coisas se repetem? Então, se você fizer questão, a coisa não tem como você não aprender. Entendeu? Aqui é uma propaganda nossa. Então é isso aí, gente, ó. Desculpa que eu acho que deve ter ficado muito longo o vídeo, que tem gente que não gosta de vídeo longo, mas queria mostrar para vocês ao vivo aqui, errando e acertando, que não é coisa do outro mundo acertar questões de processo civil, tá? É só você pegar a coisa de jeito, saber fazer, saber estudar. Eu, mais uma vez te falo, vai fazendo questões, faz questão, refaz, errou, vê por que errou, e assim a gente vai acertando aos poucos. Dificilmente você que ficou até agora comigo vai errar novamente questões, e olha que essas questões são do nível superior. Vai errar esses incisos que a gente acabou de ver aqui, tá? E uma dica, tenta fazer mapa mental, que ajuda bastante, tá? Esses mapas eu fiz aqui rapidinho, sim, mas você faz do jeito que você achar legal, tá? Esse daqui ficou meio zoado. E depois do nosso curso eu vou mandar esses mapas, vou fazer uma coleção de mapas e mando para vocês fazerem aquela revisão. É isso aí, gente. Foco, força e fé. Já é madrugada e meia, meia-noite 23. Vamos dormir, porque amanhã temos que trabalhar. É isso aí, um grande abraço, felicidades, coragem e sucesso. E não se esqueça de se inscrever para continuar o nosso curso de processo civil. Civil é o apelido do meu pai. Processo civil mapeado. Um grande abraço, felicidades, coragem e sucesso. E até a próxima com mais dicas de direito processual civil com mapas mentais. E se você tiver alguma crítica, se tiver alguma sugestão, fala aí pra gente melhorar. Valeu? Tchau, gente. Um grande abraço, felicidades, coragem e sucesso. Tchau.